Boa noite, amados. Que bom estar com vocês mais uma vez. É um privilégio estarmos na presença de Deus. E essa noite eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E desde semana passada eu venho meditando sobre a vida de Gideão. Mas antes disso, vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui. Espírito Santo, eu peço que Tu tomes conta, Senhor, deste ambiente e que neste momento, esse ouvinte, essa pessoa que estiver assistindo, também seja tomado pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito visite mente, a alma, o coração, e que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual Tu a enviaste, Senhor. Nós estamos, Senhor, receptivos à Tua voz, que a Tua voz fale conosco e promova aquilo que Tu deseja em nós. Nós Te somos gratos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Semana passada, eu estava meditando sobre a vida de Gideão. Nós sabemos que é um personagem bíblico muito conhecido, mas algo o Senhor começou a tratar dentro de mim sobre o chamado, como Gideão foi encontrado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6 e verso 14. Eu intitulei essa reflexão como Vá com a força que você tem. Eu creio que é um tempo onde Deus está tratando conosco, comigo, com você, que talvez sinta que a sua força é pequena. No livro de Juízes, capítulo 6, verso 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E este texto falou com o meu coração, e Deus foi trazendo tantas coisas que teríamos que dividir, né? Parte 1, 2, 3, 4, 5, mas isso não é possível, porque a cada vez que nós lemos a palavra de Deus, Deus nos traz revelações novas, né? Mas vamos tentar resumir aqui um pouquinho. Em que contexto está Gideão inserido? Quem é esse homem a quem Deus está enviando para libertar um povo? Se olharmos o verso 1 do capítulo 6, nós vamos entender qual é o momento histórico de Gideão, e isso é muito importante para nós. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele, ou seja, o próprio Deus, os entregou na mão dos midianitas. O povo está numa situação de opressão, onde estão sendo oprimidos pelos midianitas, que eram os inimigos do povo de Israel. E esse povo agora está vivendo numa situação complicadíssima. O texto, o verso 2 do capítulo diz que os israelitas fizeram esconderijos para si nas montanhas, nas cavernas, criaram fortalezas. Porque sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, amalequitas e os povos da região invadiam, acampavam a terra e destruíam as plantações. E diz o texto que eles não deixavam em Israel nada vivo, nem gado, nem jamentos. Eles vinham como um enxame de gafanhotos, tal era o número deles, que eram impossíveis de contar. E por causa desta situação, Israel se empobreceu muito, é o que a palavra nos diz. Eu vou pedir que depois calmamente você leia com calma todo esse texto. Então, o povo de Israel está vivendo uma situação neste momento de calamidade. Havia o quê? Medo, insegurança, fome, miséria, tudo aquilo que eles tentavam construir,
era destruído pelo inimigo. A morte estava instaurada. Diz que eles não deixavam nada vivo. Quando via o campo florescer, eles iam lá e saqueavam tudo. E os inimigos eram muitos. Diz que eram como enxames, incontáveis. Então, uma situação difícil. E como está esse povo de Deus nesse momento? Israel está fugindo, está fugitivo, está amedrontado, está assustado, está enfraquecido. Estão subindo pelas montanhas, se escondendo em cavernas, para se proteger dessa situação. E quando os meus olhos pousaram nesse texto, eu comecei a imaginar o nosso contexto hoje. Nós temos vivido uma situação de muita insegurança, de muito medo. E aqui diz que o povo estava extremamente empobrecido por causa daquela situação. E nós temos vivido uma situação não muito diferente dessa. E muitos estão se escondendo, subindo pelas montanhas, tentando preservar a vida, mas enfraquecido, amedrontado e entristecido. E Gideão se encontra nesse contexto. Eu quero dizer para você que tudo o que acontece ao nosso redor nos afeta, seja no nosso pequeno mundo, seja a sociedade que nos cerca, seja no nosso país, seja no mundo. Estamos globalizados e estamos sendo afetados por tudo o que acontece. Tudo nos atinge de alguma forma. E, de certa forma, é isso que estamos vivendo hoje. E Gideão está lá, malhando o trigo no lagar. Geralmente, o trigo ele era malhado na eira, num campo aberto, porque se tornava mais fácil, o vento batia e espalhava e levava a palha e ficava só o grão, né, o que é para ser usado. Mas, neste contexto, esse momento está tão complicado que não se permitia malhar um trigo na eira. Está lá Gideão escondido, malhando o trigo no lagar. Lagar era o lugar onde eles prensavam as uvas, era um tanque onde prensava a uva para tirar o vinho, o suco, né? E Gideão está nessa situação também escondido. Mas o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, é ali onde Deus vai falar com Gideão. Mas por que Deus vai falar com Gideão naquele lugar onde ele está? Toda essa situação veio por quê? E o versículo 1 nos explica o que está acontecendo. Novamente os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Deus estava entristecido com o seu povo. E o próprio Deus os tinha entregue na mão do inimigo. E a consequência toda aqui que eu já relatei, levou, o povo não estava aguentando mais essa opressão. O versículo 6 diz que, por causa de Midian, por causa do inimigo, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. As consequências da apostasia, a consequência de afastar-se de Deus, trouxe para o povo de Israel muita dor, muito sofrimento, e talvez seja exatamente isso que estamos vivendo hoje. Todo esse sofrimento, tudo que nós estamos vivendo, mas quando o povo não suporta mais, o que esse povo faz? Pede socorro ao Senhor. Eu quero dizer que o sofrimento está tão grande e que eu creio que muitos já estão clamando pelo socorro de Deus. Então prepare-se, Gideões, para se levantar na presença do Senhor, porque Deus vai te chamar aí aonde você está, malhando trigo no lagar, escondido Deus te vê. E Deus vai te chamar para um propósito dele nesse tempo. Prepare-se para ouvir a voz de Deus.
Porque quando esse povo clama por socorro, Deus envia um profeta. Quando os israelitas, versículo 7, clamam ao Senhor por causa dessa opressão, Deus lhes enviou um profeta que denunciou o pecado, que declarou tudo o que estava acontecendo. Deus diz: vocês não me deram ouvidos. Eu vos tirei lá da opressão, eu vos fiz um povo livre, eu vos libertei da escravidão, eu expulsei o inimigo da vossa terra. E eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, nem cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade se afastou de Deus. O problema desse povo aqui era a idolatria. E quando nós falamos de idolatria, nós imaginamos logo um bonequinho de, sei lá, de gesso, não sei de que material, ou de madeira, onde as pessoas ficam ali adorando. Idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar único e exclusivo de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que nós damos maior importância do que ao nosso Deus. A idolatria pode ser o valor excessivo que você dá ao dinheiro. Idolatria pode ser o seu ego, onde você valoriza tanto o seu bem-estar. E tantas coisas podem ser tidas como idolatria na nossa vida. E a sociedade foi caminhando para esse passo, foi se afastando de Deus, de dar glória ao único Deus. E o povo de Deus foi entrando junto. Interessante, quando nós lemos os dados do IBGE, é incrível o número daqueles que se declaram cristãos. E mais interessante ainda, expressivo número daqueles que se declaram cristãos protestantes, evangélicos. Se nós vermos os dados do Instituto Bíblico, estatística lá do Instituto Bíblico, esse número é ascendente e crescente, talvez como nunca vimos antes. Mas que tipo de cristãos estamos sendo nós, que não estamos impactando a terra, que não estamos mudando o mundo ao nosso redor? Outro dia, passando numa avenida, eu via uma igreja a 100 metros da outra, vários templos, não importa a que templo pertençam, uns tradicionais, outros pentecostais, outros neopentecostais, um da igreja de Torrezinha, outros da Parede Preta, não importa, todos templos que proclamam o nome do Senhor, e todos lotados. E a sociedade continua decadente. E eu comecei a me perguntar, será que os cristãos, nós cristãos, estamos dormindo na igreja, comendo na igreja, vivendo na igreja? Porque os templos estão lotados, mas aonde estão os cristãos do domingo, do sábado à noite, do domingo pela manhã? Eles não são encontrados nas universidades, eles não são encontrados nas escolas, eles não são encontrados nas empresas, eles não são encontrados nos altos cargos públicos. Aonde está a igreja de Cristo na nossa sociedade? Será que não nos tornamos religiosos? Será que nós, gradativamente, sem perceber, não fomos nos afastando de Deus e adorando os mesmos ídolos da terra que foi nos dada? Deus deu a terra aos filhos dos homens. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos colocados aqui justamente para fazer a diferença. Essa liberdade que Jesus Cristo nos deu é para impactar o mundo. O interessante é que nós precisamos compreender que nós conquistamos o mundo pela nossa diferença e não pela nossa semelhança. Houve um tempo onde os cristãos eram reconhecidos, onde o nome de Cristo era reverenciado a partir da vida de cada um dos seus filhos. Não era incomum você chegar num ambiente onde as pessoas estavam tendo uma conversa vulgar ou de baixo calão e alguém falava:
Olha, vamos parar, fazer um silêncio. Chegou um crente, chegou um cristão. Essa reverência não era a nossa pessoa, mas sim a pessoa de Cristo que está representada em nós. Mas as coisas foram mudando tanto, que o próprio cristão chega e puxa esse nível de conversa, quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, não haja em vossos lábios nenhuma palavra torpe, que saia da sua boca palavras de edificação. Deus está nos chamando para fazer a diferença, e nós fomos querendo conquistar o mundo pela semelhança. Quantos dizem assim, se nós não fizermos igual, nós não vamos conquistá-lo, não. Sabe o que as pessoas estão procurando em nós? Justamente aquilo que falta neles. Sabe o que os jovens da minha geração procuravam? O que tinha na nossa vida quando jovens, que nos fazíamos ser felizes, prósperos, bons alunos, conquistando o mundo, sem depender das orgias, sem depender das drogas, sem depender dos embalos de sábado à noite. Quando eles chegavam para nós, muitas vezes eles chegavam nos procurar no oculto, sem que os demais colegas percebessem. Mas como você consegue ser feliz assim? Era a nossa diferença que atraía ao mundo. Sabe por quê? Tudo isso eles têm. Eles queriam compreender aquela plenitude. Quantas vezes eu dizia, há um espaço dentro de nós que tem o tamanho e a forma exata de Deus. E por mais que tentamos preenchê-lo com dinheiro, com coisas que o mundo pode nos oferecer, nunca haverá um encaixe perfeito, porque esse é o espaço de Deus no homem, e é isso que nos faz ter essa paz, essa sensação de plenitude, essa confiança. Mas, com o longo dos anos, nós fomos nos tornando muito semelhantes, dizendo que é para conquistar. E as pessoas já não vêem mais nenhum diferencial em nós. E nessa busca, nós fomos nos afastando de valores inegociáveis de Deus. Fomos chamados para ser dele, para dar adoração somente a ele, que os nossos lábios adorem ao Senhor, que o nosso corpo adore ao Senhor, que a nossa vida seja um testemunho diante de Deus. Eu quero dizer algo aqui. Nós somos espírito, alma e corpo, e tudo que há em nós, bendiga o seu santo nome. Quando somos profissionais, nós somos profissionais cristãos que vamos agir dentro do caráter de Deus, segundo a palavra de Deus. O grande problema é que nós fomos perdendo esses valores. Mas a minha profissão exige. Mas se eu não fizer assim? E nós fomos nos afastando. E tudo isso atrai a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O número de cristãos que somos não justifica a sociedade que vivemos, onde se perdeu o valor de família, valores de respeito, valores de ética, de moral. Tudo isso foi apagado. Nós deixamos a fé, nós apostatamos. E Deus tem levantado os seus profetas, como levantou na época de Gideão, e dito, olha, tudo que vocês estão vivendo hoje é consequência. Mas é consequência. Nós temos ouvido a voz de Deus, mesmo nesse altar, nós temos ouvido a voz de Deus nos exortando a uma vida de santificação, um retorno à prática da palavra de Deus, a viver a vida de Cristo no nosso dia. Nós não fomos chamados para sentar numa cadeira confortável, ouvir uma palavra de autoajuda. Nós fomos chamados para viver a vida de Cristo na nossa vida familiar, na sociedade, como profissionais, e não nos corrompermos. E hoje, o mais comum é nós ouvirmos assim,
Tudo que estamos vivendo é culpa do governo, as nossas autoridades. Eu sou obrigada a concordar com você. Mas a culpa é de uma igreja que não conquistou o mundo, que há anos vem se afastando gradativamente e, ultimamente, a largos passos das verdades do Evangelho. Hoje, esses homens que estão no poder um dia foram crianças. Hoje, as crianças que estão ao nosso redor um dia serão homens, alcançarão cargos de autoridade. E o que nós, como igreja, estamos fazendo, se esses corações hoje se converterem genuinamente a Cristo, nós teremos homens que defendam valores de Deus nessa terra, mas essa função é minha e sua. O tempo vai passando e nós não estamos percebendo que nós vamos fazer a colheita da nossa semeadura. Pais, você é responsável pelo futuro dessa nação, você é responsável pelo futuro da igreja de Cristo. Orem com o seu filho, seja testemunho da vida cristã dentro do seu lar, porque é assim que nós vamos transformar o mundo. Não entregue o seu filho na mão de influenciadores, influencie você as suas atitudes. Nós somos responsáveis pela sociedade que nós estamos construindo. Seja um profissional com caráter de Deus. Eu não negocio, se não for reto, limpo, eu não faço concessão, é essa a nossa posição em Cristo. Diga isso, e nós vamos começar a mudar o mundo. Imagine se as autoridades que estão lá no poder, quantos se dizem cristãos e já se venderam, se negociaram, trazem vergonha para o corpo de Cristo. Nós precisamos barrar esse processo. E é neste momento que Deus levanta profeta e denuncia o pecado de Israel. Esse tempo já chegou. Deus tem denunciado a nossa apostasia. E é um tempo de arrependimento. E se nós temos clamado por socorro, e eu acredito que muitos estão dizendo, Deus, eu não suporto mais. Deus, não dá para viver mais essa situação que estamos vivendo. Acredite, amado, Deus vai levantar Gideões. E talvez você que está me ouvindo hoje seja um Gideão de Deus, que está escondido, que está aí meio amedrontado. Mas Deus está dizendo, vá na tua força, derrube altares que não foram edificados para mim, denuncia o pecado, tira a idolatria do meio do meu povo. Deus está falando com você. E sabe que o primeiro altar, ou seja, o altar que Gideão foi convocado a destruir, foi um altar edificado pelo próprio pai. E ele sentiu medo, ele foi fazer isso à noite. Porque só ele teve esse chamado. Talvez você está aí, você consiga ver coisas que Deus está dizendo para você. Derrube esse altar. E você vai dizer, Senhor, eu? E o Senhor diz, não sou eu quem estou te enviando? E Gideão disse, Senhor, como eu posso libertar? Como eu posso libertar minha família, o meu filho, lá no meu ambiente de trabalho? Como, Deus? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Gideão aqui faz um diagnóstico, uma avaliação, uma autoavaliação, e apresenta diante de Deus. Gideão não estava querendo elogios da parte de Deus, não. Ele faz aqui uma autoavaliação clara e precisa. O clã dele era o menor. Além do clã dele ser o menor, ele era ainda o menor da família. Que importância tinha ele? Mas sabe, irmãos, isso não tem a ver com a tua força, isso não tem a ver com a tua capacidade intelectual, não tem a ver com a tua capacidade física, isso tem a ver com Deus. É Ele quem envia, é Ele quem te capacita, não tem nada a ver comigo ou com você. É exatamente isso que nós somos. Menor, mas há um Deus
que tem ouvido o gemido do povo, que tem ouvido o sofrimento, que tem visto a miséria. O povo estava extremamente empobrecido. Só um minutinho, irmãos, vou tomar uma aguinha aqui. E essa pobreza, muitas vezes, ela não é só financeira. Muito embora estamos vivendo uma situação de calamidade, nós saímos na rua e vemos a miséria estampada nas grandes avenidas de São Paulo e pelos 4 cantos da cidade. Mas há uma miséria pior do que essa, há uma miséria espiritual. O povo está com fome, o povo está morrendo. Há um caos instaurado e o povo está gemendo. E Deus tem denunciado através dos seus profetas o que tem causado tudo isso. Mas agora é hora de Deus levantar libertador. E talvez você seja um Gideão de Deus. Durante toda a história foi assim. Deus sempre teve um plano para o seu povo e levantou um libertador. Vai na tua força. É na quantidade de força que você tem. Porque não depende de você, depende de Deus. E Deus diz assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então não olhe para a sua situação. Deus te encontrou aí, aonde você está. Da forma como você está. É Deus quem te capacita. E eu quero dizer que isso não tem nada a ver com a quantidade de força que você tem. Tem muito mais a ver com a tua fidelidade e a tua integridade diante de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 8, diz assim: conheço as suas obras, ou seja, o Senhor te conhece. Deus sabe a sua vida e o que você tem feito. Mas eis que coloco diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força. Não é só você que sabe que tem pouca força. Quantas vezes nós olhamos ao nosso redor uma situação e nós dizemos: Senhor, eu não tenho força. É verdade, Deus concorda conosco. Eu não tenho força, você não tem força. Eu sei que você tem pouca força. Mas o diferencial da sua vida não é a sua força, mas sim a sua integridade e a sua fidelidade ao Senhor. Mas com toda essa pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você se manteve íntegro no meio de toda essa situação. Você não negou o meu nome, você foi fiel. 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, amado. Deus sabe da tua estrutura, mas Deus conhece também a sua integridade e a sua fidelidade. E é justamente por conta dela que o Senhor coloca diante de você uma porta aberta. Vai nessa tua pequena força, porque o Senhor é contigo. Seja um libertador da tua casa, seja um libertador na tua família, seja um libertador no teu ambiente de trabalho, seja um libertador no teu ambiente escolar, universitário, aonde você estiver. Deus está levantando gideões. Se você tem guardado a palavra, retido essa palavra, Deus está contigo. Vai e faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Interessante que às vezes o período grande de luta, Israel ficou 7 anos debaixo da opressão dos midianitas, nos faz ter a impressão que Deus já não nos ouve. Quantas vezes é muito fácil nós sermos ousados em Deus para fazer alguma coisa,
quando nós oramos e sentimos aquela presença de Deus, quando tudo está acontecendo, existem momentos na nossa vida que nós pensamos em algo e já vemos materializado. Meu Deus, Deus me ouviu. Eu vou orar. Nós nem dobramos o joelho e as coisas já estão acontecendo. Mas existem aqueles momentos onde nós estamos ali escondidos, tentando salvar o alimento para nós não perecermos, para não sermos roubados nesse alimento. E eu quero dizer aqui até o alimento espiritual. Nós estamos ali guardando tudo o que recebemos, mas nós oramos e parece que o céu é de bronze. Parece que nada acontece. E a gente diz assim: Senhor, Tu és conosco. E Gideão fez a mesma coisa. Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou a tudo isso. Eu quero te afirmar algo, amado. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos entregou a tudo isso. O mesmo Deus que nos libertou, que nos tirou do Egito, é o Deus que te chama nesse momento, te prepara para o que eu vou fazer através da sua vida. Então, somente ouça, porque eu estarei contigo e te direcionarei em tudo. Há algo tremendo na vida de Gideão e que eu não vou entrar nessa parte, mas é ter certeza de fazer somente aquilo que Deus o está mandando fazer. Tanto é que é um homem que pede provas a Deus. Peça provas a Deus e veja se Deus não é na sua vida, e vá na força do Senhor. Vá com essa força que você tem, porque não depende da sua força, depende da sua integridade, da sua fidelidade. O Senhor é contigo. E eu quero dizer para você que o Senhor disse a Gideão: eu estarei com você. E o Senhor te diz nessa noite, amado, o Senhor estará com você. E você vai derrotar esse inimigo que tem oprimido, que tem saqueado, que tem trazido tanta insegurança, tanto medo, tanta pobreza, tanta miséria na sua casa, na sua família. E eu não digo isso financeiramente, eu digo num aspecto amplo, e você me entende, você entende que eu te digo nessa noite. Há tanta tristeza, há tanto medo, há tanta miséria. Mas o Senhor diz, não temas, eu estou contigo e eu vou te enviar. E você vai derrotar esse inimigo como se fossem um só homem. Porque muitas vezes você olha para o número de situações, para situações que te cercam, e você fala, são inimigos incontáveis, eu não posso com eles, eu vou ficar me escondendo. Deus te chama essa noite, eu te achei aí escondidinho nessa rocha, e eu digo para você, eu serei contigo, e você vai destruí-los como se fossem um só homem. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Deus, Tu sabes por que Tu a colocaste, Senhor, no meu coração. Talvez existam vidas que vão ouvi-la e que estão tímidas e olhando para si como eu não posso, eu não consigo. E Tu, Senhor, os fortalece, Deus. Senhor, Tu os fortalece para ser libertador. Tu chamas Gideões nesse tempo, que o Teu povo seja fortalecido e que eles compreendam que não é na sua força, mas na Tua força, ó Deus, que é através de Ti, porque, Senhor, Tu os encontraste, Senhor. E Tu, Senhor mesmo, hás de capacitar o Teu povo, que a minha irmã, que o meu irmão, que esse ouvinte que ouviu essa palavra, receba essa ousadia em Deus, e que o seu coração esteja aberto, Senhor, os seus ouvidos estejam abertos e o seu coração pronto a obedecer, porque Deus, a força, Senhor, quando aplicada, ela é capaz de
tirar a inércia de um corpo, ou seja, mover uma situação, tirar essa situação do repouso. Senhor, há vidas que estão aqui com situações estagnadas há muito tempo e que parece que é impossível de isso mudar. Mas, embora seja pequena, a tua força vai nela, porque o Senhor é contigo e trará libertação em nome de Jesus. Senhor, que essa bênção alcance os lares. Em nome de Jesus. Amém.